porra! Bora! É extremo da Zona Sul. Beijo pro meu fandom. Bom, estamos aí mais uma vez, dessa vez com a dupla dinâmica de dois. Você tá falando, né? Bom, Kimieli, diretor de fotografia, junto da Luiz Sanes, fotógrafa estilo. E temos também a presença desses dois ícones, né? São duas pessoas incríveis aí que a gente podia conhecer. Bom, fale vocês, né? Se apresente. Primeiro colocado aqui, né? Uma salva de palmas pro primeiro colocado. Meu fã DVD e Cannes, cara! Hashtag DVD. Cara, muito louco, né? Por incrível que pareça, eu e o Motinha já trabalhamos junto. O nosso primeiro leão foi junto. Foi o seu primeiro leão, não foi também? Com a campanha que a gente realizou na antiga agência. Então é muito bizarro como o mundo dá voltas, o universo vai colocando isso. Porque eu, gente, juro, eu não acreditava. Não que eu não acreditava, tipo, eu não imaginei que o processo seria do modo que foi. Foi o voto popular e a galera engajada e todo mundo. Acho que o tiro de lição foi muito o apoio da galera, assim, pessoas que eu jamais imaginaria que me conhecia ou que tirou um tempinho do seu tempo pra se dedicar nesse projeto, que significa muito pra gente, né? Sim, com certeza. Oi, gente, sou o Vitor Mota, tenho 30 anos, sou diretor de arte, formado em publicidade e propaganda, e assim como o David, eu sou da Zona Sul, extremo sul de São Paulo, Grajaú, Jardim Caraí. Um beijo pra vocês. Galera que votou muito em mim. Quando eu cheguei no bairro semana passada, eu tava parecendo uma subcelebridade. Era quase o Davi Brito do bairro. E foi assim, uma realização muito importante pra mim, porque eu venho de uma carreira aí tipo de 12 anos, uma caminhada constante, trabalhando muito. E principalmente para eu como criativo, é algo muito importante para a profissão, para a realização, que é estar no Festival de Cannes. E graças a Deus esse ano deu tudo certo. Também fiquei sem acreditar na hora ali que veio o veredito, a votação. Comecei a pular em casa, eu ganhei e tal. E veio a confirmação no post do PN no Instagram. E foi uma verdadeira campanha política. A gente mobilizou vários fandoms, a gente estava falando sobre fandoms, a gente movimentou grupo de WhatsApp, Instagram, mandar um salve aí pro pessoal da Lepub também, grupo Publicis, que me ajudou muito. Meu post de votação foi parar no perfil do grupo completo aí. Então, sem eles, nada disso também seria possível. E agradecer também de coração a minha família, meu pai que fez todo mundo lá da Biara, salve Biara também para vocês aí. Galera que engajou, que compartilhou, que votou muito também. Minhas primas, a Vânia, a Deia, o Igor, todos meus irmãos, eu tenho um irmão pra caramba. São 3 irmãos, são 4 comigo. O Igor, Rafael, Miguel, todos compartilhando, mandando para Deus e o mundo, para os amigos também no bairro. E uma família. Sim, foi uma experiência incrível de ter também uma rede de amigos também, meus amigos próximos aí. Não vou falar de todo mundo agora aqui, porque senão eu sei que vai aparecer gente com muito ciúme aí. Mas assim, as pessoas que participaram desse processo, elas sabem. Então, desde os meus amigos que mandaram o post quando saiu no PN, e de falar, Vitor, se inscreve, mano, chegou sua hora aí e tal, principalmente nesse ano que eu não consegui ter nada inscrito no festival, a galera falou, vai que agora produz o vídeo, entra no edital que vai dar certo. E aí, assim como o David estava falando, as coisas elas acontecem no tempo que tem que acontecer. Foi um processo muito incrível,
a forma como aconteceu. Era algo dentro do meu coração, assim, eu já vinha trabalhando, que eu queria muito estar no festival. E aconteceu dessa maneira, dessa forma incrível, conhecendo pessoas incríveis que deram um apoio imenso. Tawane, minha querida amiga, trabalhou junto com a gente também na galeria. E toda a equipe, todo o corpo de profissionais aí, publicitários negros. Sem eles não seria possível essa grande realização. E estaremos lá agora, galera! Bora! Bora! Bom, como que você tá se sentindo, David? Cara, acho que a ficha ainda não caiu. Até fiz um post no LinkedIn. Falei, gente, a ficha não caiu. Por incrível que pareça também, eu não consigo me projetar lá ainda. Eu nunca saí do país, né? Então, acho que eu fui no máximo até Salvador. Então, bate sim uma insegurança, bate sim um medo. Eu nunca tive essa oportunidade. E está saindo agora por um projeto, através de um projeto que tem uma grande representatividade, tem um significado imenso. Porque eu nunca me projetei lá, não consigo me projetar. Eu tenho pouco tempo como publicitário, né? Por incrível que pareça, eu não sou formado em publicidade, em alguma área focada em comunicação. Eu sou formado em administração, construí toda a minha carreira no mercado financeiro. E há 4 anos atrás eu decidi fazer essa transição de carreira. E porque era o que eu sempre quis, era o que o meu coração sentia. Quando eu fazia aqueles testes vocacionais, sempre dava publicidade, mas a gente que vem da quebrada do extremo sabemos que a nossa realidade é diferente. Com certeza. Eu fui criado pelos meus avós, como vocês viram no vídeo, eu coloco o áudio da minha avó, eles significam muito. Acho que eu não estaria aqui hoje se não fosse a criação deles, o modo que eles me mostraram o mundo e a importância de furar bolhas. Aquele clichêzinho, né? A oportunidade não chega pra gente lá. Uhum. Chega. Não chega. Exatamente. E eles foram esse farol, esse caminho que lapidaram pra mim. E hoje eu agradeço você, Dona Lealdina e a Dailton, uma baiana retada, um mineiro racional, mas que do seu jeitinho. Espero que você esteja sentindo muito orgulho. E eu sou muito orgulhoso de ser seus netos, reconheço os privilégios de ter sido criado na quebrada, mas sempre ter um Danone na geladeira, sempre ter o passe para ir poder ir pra escola. Eu vou, metalúrgico, então ele abdicou de muita coisa para ele como pessoa, para investir na gente neto, porque tem eu e minha outra irmã, que também é minha grande referência. Entrei na ITEC por conta dela, faculdade por conta dela. Fazia eu chorar aqui, caralho. A gente tinha meio que uma rivalidade, mas essa rivalidade fez sentido, porque agora a gente dá risada de tudo isso. Foi o pi aí. A gente dá muita risada sobre tudo isso, mas eu acho que é sobre isso. Acho que eu e o Motinha, não só de estar participando de um programa que tem uma grande relevância no mercado publicitário, mas pra gente, né, da galera da quebrada, eu acredito que você recebeu muitas mensagens. Eu recebi muitas mensagens de pessoas falando assim, caraca, tipo, hoje eu tomei coragem de me inscrever na faculdade, eu finalizei a faculdade por conta que eu vi o seu corre, vi você postando, eu vi você alcançando, eu vi você saindo daqui. Não que aqui seja ruim, mas trazendo uma melhoria, sabe? Qualidade de vida, de eu conseguir viajar, de eu ir para o Rio de Janeiro, de entender que é acessível. A gente vê isso nas redes sociais, parece que não é, caraca, isso é um custo alto, e você trouxe essa leveza pra gente, porque a gente tem medo. E através do modo que você se comporta e porta, e hoje eu entrei numa ITEC, hoje eu entrei na faculdade. Tem uma menina na rua que ela me mandou um direct falando assim, você não me conhece, mas eu só queria dizer que eu estou me formando em psicóloga e devido a você eu consegui concluir. Então isso significa muito pra gente. Com certeza. Imagina essa visibilidade agora que o PN está dando pra gente, assim, então, de quantas pessoas estão se enxergando na gente. Então por isso a gente até brinca que é uma mega responsabilidade. O difícil não é ter passado nesse processo, porque existe um processo, né? Primeira fase, segunda, terceira, o voto popular. E agora acho que o grande, acho que o maior nosso desafio e peso é realmente manter esse propósito, levar para mais pessoas, se tornar espelho mesmo para essa galera, para mostrar que é possível. E quando a gente fala possível, não é só atravessar uma ponte e tal, mas é construí-la. E disso a gente precisa da gente. Por isso a gente brinca que a gente nunca tá sozinho e nunca vai sozinho.
Que isso, velho? Como é que eu falo agora, gente? Segura a emoção de vocês, segura. Obrigado. Segura. Tá maluco? Isso, tá maluco. Tá maluco. Bom, fale você agora, Vitor. Caramba, cara, como é que eu falo depois dessas palavras maravilhosas aqui? Hoje DVD, David Souza. Você pode recapitular a pergunta que foi pra ele, porque Como que está sendo o processo pra você? não tá clicando mais nada. Não tá clicando. Deixa eu Só no estilo, só. deixa eu ficar um pouquinho mais. Vai ficar posturado, que a Luciana tá na bala. Cara, então, o David estava citando muito sobre essa questão de legado e enquanto ele estava falando eu estava lembrando daquele versinho do Chonga no Poetas no Topo, que é: de tanto usar referência, virei referência, até que meus ídolos me fazem reverência, se não me engano é alguma coisa assim. E a gente sempre fala, tem até numa perspectiva de afrofuturismo, sobre legados e como o David estava citando, de uma perspectiva preta mesmo, de tudo que os nossos ancestrais, tudo que os nossos familiares fizeram e fazem para a gente poder dar um passo à frente. Então não tem como a gente não lembrar dessas realizações, não tem como a gente lembrar de todas essas pessoas que vieram antes e de tudo que elas viveram para a gente estar dando esses passos agora. E você se ver num lugar de vitrine, de referência para outras pessoas é um desafio enorme. Muitas vezes eu acredito que a branquitude acaba empurrando a gente para esse lugar de não aceitar nossas pequenas e grandes vitórias e de não assumir de certa forma esse papel de protagonismo. Isso muitas vezes é tirado de nós, sabe? E a gente começar a abrir os olhos e saber o nosso valor como profissionais, como pessoas, mesmo que seja de uma perspectiva de saber quanto vale a nossa hora de trabalho, de quanto o nosso corre é válido, de tudo que a gente fez, de estudo, de todos os esforços que a gente fez para estar aqui, para estar em pé de igualdade com outras pessoas, e através de um edital, de um coletivo, de uma mobilização de pessoas que se juntaram. Estou no Publicitários Negros desde 2017 ali. Então eu acho que é enxergar toda essa jornada de como que esse coletivo abraçou e se aglutinou assim como um coletivo de pessoas que deram os primeiros passos e foram passando essa bandeira pra gente, sabe? Eu enxergo muito com esse viés e eu sou muito grato a isso, tanto essa questão do passado ancestral e de como os Publicitários Negros foram pessoas que foram rompendo essas pequenas bolhas, de como eu não sou uma pessoa atuante dentro do coletivo, mas é muito interessante ver como as perspectivas elas vão mudando, de como que esse legado ele vai se passando, sabe? Então é muito gostoso você ver outras pessoas pretas, periféricas, pessoas não negras também, que vêm de uma realidade que não é de um papel de elite, que a gente sabe como o mercado publicitário é ainda extremamente elitizado, então as pessoas veem em você algo que até então é negado para elas. Isso é muito importante. Em 2025, ter 2 pessoas do extremo sul de São Paulo que vão estar no maior festival de criatividade do mundo, que para mim nunca tinha sido uma realidade, né? Vamos ser francos. E estar nesse espaço, estar ocupando esse espaço, sendo uma pessoa preta e ser uma pessoa premiada, ser uma pessoa que tem 12 anos de carreira, ser uma pessoa que começou a trabalhar lá em 2013, quando eu era sempre a única pessoa preta, sempre o único criativo, sempre escutando termos, coisas muito racistas, e ver a passos minúsculos isso sendo mudado e construído e criando relações de convívio, relações de amizade, de profissão com outras pessoas que são aliadas, pessoas pretas também. Ver isso hoje e tá dando esse passo adiante é de uma importância muito grande, sabe? Eu sempre tive dentro de mim assim que eu seria uma pessoa
que ia conseguir ajudar outras da minha forma, sabe? E principalmente esse ano, que o David, principalmente, a gente teve coisas muito semelhantes no sentido profissional, assim, de ser colocado em um papel de segundo plano e a gente conseguir estar nesse lugar e mostrar o nosso valor como profissionais, como potências criativas, como potências negras, isso é impagável, sabe? É algo que lá dentro do nosso ego, do nosso íntimo, a gente mostra, e a gente mostra a potência preta, a gente mostra que a gente é muito mais que um rosto para ocupar um espaço, sabe? A gente não precisa mais desse lugar de cota apenas como muitas pessoas brancas enxergam a gente. A gente precisa do espaço. A gente precisa de alguém que chega, que abre a porta pra gente ali com o papel de pessoas aliadas. A gente precisa de políticas públicas que incentivem ter mais pessoas nesse movimento, sabe? Mas a gente precisa mostrar que a gente é muito criativo, que a gente é diferente e que ter pessoas como nós, com as nossas histórias, com a nossa originalidade, com a nossa mente é importante e muda histórias, muda vidas e muda o Brasil de uma forma muito positiva e muito geral. Eu acho que tem uma questão muito que é uma questão social, né? Principalmente a gente, novamente repetindo, que vem dos extremos, da quebrada. Eu como uma pessoa LGBT ainda, não sou uma pessoa que é tão fácil mostrar a minha autenticidade. A gente sempre tem que criar personagem, sempre tem que estar assim, moldado a algo que é imposto ali. Ou por ser... Eu tinha muita pressão de ser o melhor aluno da sala, né? Cresci com uma pressãozinha, meu avô era tipo de cara que chegava em casa e falava 2 vezes 2. Responde não pra ver. Nossa, então, o meu pai, meu pai tem toda uma fama no bairro, né, de morelhão e tal. Então, tipo, o filho do Solinha. Eu percebi que até as meninas queriam ficar comigo só por causa do meu pai, né? Só por causa que eu era bonito, que era um rato. Então, isso fala muito sobre até o mercado de trabalho, sabe? A gente acaba querendo se moldar porque a grande parte que a gente tem acesso ou de lideranças ou de pessoas que estão se destacando no mercado, que são pessoas brancas. Então é o que a gente tem ali, né? Mas não, existe bastante pessoas no mercado foda que a gente se identifique. Então a gente precisa desse espaço, a gente precisa desse holofote. Isso que a gente tá aqui hoje, eu acho que é uma grande prova de que a gente tá aos poucos conquistando, sabe? E se não derem a oportunidade pra gente, a gente vai construir, a gente vai criar nossas oportunidades, a gente vai se unir, cada vez mais estamos se unindo. Então acho que isso significa muita coisa pro mercado. E quando a gente fala de Cannes, Festival de Cannes, eu acho que vai muito mais do que o prêmio assim, do Leão. A gente sabe pra galera que é da publicidade, principalmente a galera de criação, como o Botinha é criação, então a galera leva muito isso a sério, porque é um selo, né, pra vocês, Botinha. Quando você ganhou o seu primeiro, qual foi a sua sensação? Cara, foi uma sensação incrível. O primeiro leão, ele é sempre o que deixa a gente sem chão, assim. Eu lembro que eu tava na estação, tava na linha amarela, o Epaminondas mandou uma mensagem e tal, comecei a comemorar, filmei um vídeo, assim, até hoje tem no meu Instagram. E a gente sabe que é algo que muda o nosso patamar de carreira como criativo, assim, né? E foi uma coisa incrível, um sentimento incrível, o reconhecimento que a gente tem no mercado, o reconhecimento que a gente teve na agência, na época, foi muito importante e a gente precisa valorizar nosso passe, né? Então, foi uma questão muito assim, tipo, de mostrar pro mercado, mostrar que a gente também pode. Até hoje também sabemos que a quantidade de criativos pretos que chegam nesse patamar de ganhar um Cannes Lion é muito, muito pequena, sabe? Então tem essa questão de ter uma representatividade também como criativo, de ser mais uma pessoa que colocou uma taça ali na galeria, sabe? Bem direto ao ponto. Mas eu gostaria de ressaltar
mais um ponto também quando a gente estava falando, e você citou muito bem esse papel da gente ser os papéis de pé na porta. E aí no meu último comentário sobre como as pessoas encaixam a gente em caixinhas, é sobre o comportamento que a gente tem visto no mercado, no mundo de uma forma geral. A gente viu recentemente nos Estados Unidos um termo que falaram que era o fim da agenda woke, que parece agora as pautas sociais, raciais, elas estão perdendo valor. Então pessoas como o David, que é um homem preto LGBT, e eu como um homem preto cis hétero, a nossa cara parece que durante um certo período ela foi utilizada para mostrar a diversidade apenas por um viés nas agências de propaganda. E o que mais acontece ultimamente é colocarem os nossos rostos para cumprirem espaços para mostrar que eles não são racistas. Não existe um formato, um plano de carreira que você acolha e entenda as necessidades que o nosso grupo, pessoas com a nossa realidade, tenham, as nossas demandas, as nossas inseguranças e as nossas diferenças, entendeu? Então, é muito curioso observar esse tipo de comportamento, essa mudança de tudo como está acontecendo no mundo acaba refletindo no mercado publicitário também. Então, o meu ponto de vista, reforçando, sobre a importância da gente estar ocupando essa cadeira agora no Festival de Cannes é mostrar o nosso valor, mostrar o nosso potencial criativo e mostrar o quanto as agências, quanto o mercado publicitário está perdendo e vai perder enquanto não estiver capacitando e dando oportunidades para pessoas como as nossas vivências. Acho que o Motinha ressaltou bastante a questão de como para ele, como um criativo, ter esse leão significa, eu não sou da área de criação, sou da área de conteúdo, focado em marketing de influência, que vem ali ganhando seus espaços, se construindo. Então, eu tinha pouco tempo quando eu ganhei a galeria como publicitário, acho que eu tinha 6 meses de carreira ou 1 ano, não lembro perfeitamente o período, mas eu lembro que eu via a galera comemorando e tal, e eu não conseguia entender. A única palavra que ficou na minha mente, que é falar assim, até quando eu fui explicar pra minha família ou pra galera, como eu fiz uma transição de carreira, não tinha todo esse vazamento, mas era assim, é o Oscar da publicidade. E assim, como assim o Oscar? A maneira mais fácil de explicar. Caraca, então o Oscar da publicidade, tá, mas o que isso muda na minha vida? O que isso vai mudar? Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar o que mais? Então eu via ali a importância da galera, né, que tava dando peso, post no LinkedIn, fez festa na agência, né, na época e tal. Eu falei, meu Deus, que universo louco. Eu sempre quis estar dentro desse universo porque eu pego como base O Diabo Veste Prada. Eu acho que estar dentro de uma agência, eu assistia esse filme e eu falei, caraca, eu quero trabalhar de uma maneira assim. Mas meu irmão, não, você vai fazer administração, porque é administração que dá dinheiro, depois você segue seu sonho. E quando eu entrei coloquei meu primeiro pé na agência, minha primeira semana, eu falei, cara, estou no lugar certo, na hora certa, e é isso que eu quero pra minha vida. Mas eu não entendia esses pesos, esses selos, essa aprovação, né, que praticamente todo dia você tem que se validar. Você tem que se validar quando você é colocado numa reunião, mas você está sendo colocado porque você realmente tem o potencial e o talento, eles enxergam você, ou porque você está cumprindo algo ali para o próprio cliente ver que tem pessoas gays, LGBTs, PCDs e enfim. Porque será que realmente a gente tem esse espaço para poder falar? Então eu vejo que é algo que, se você não abre a câmera do seu Teams ou o microfone, dificilmente você vai estar nesses espaços e realmente estar sendo cotado realmente pro seu talento. Então eu percebi isso de cara, e quando eu comecei a me posicionar como essa pessoa que tipo, cara, estou aqui, conte comigo, eu tenho isso. E foi onde que eu acho que começou a fluir algumas coisas. Mas o processo não é nada fácil, ainda mais eu tinha feito uma transição de carreira, vindo do mercado financeiro, que a gente sabe que também não é nada gostoso e fácil, mas é complexo, né, pra gente. Uma parada que vocês, então a gente tem, né, conta quem vocês fala pra onde vocês vão, se
dá um significado, né, de quanto de dar essa representatividade, né, de todo o processo que essas premiações colocam no currículo de vocês. Mas de onde vem a criatividade de vocês? Qual é a fonte de inspiração? Cara, é muito louco como as pequenas referências, às vezes, elas são as maiores. E a minha grande referência sempre foi o meu pai. A gente estava até aqui agora no backstage conversando. O meu pai, ele é fotógrafo de eventos sociais. Teve uma infância e uma adolescência onde ele se tornou pai dos meus tios aos 16, 17 anos. 17 anos, se não me engano. E ele tinha o sonho dele de seguir uma profissão, de fazer um curso de torneiro mecânico, na verdade. Não me recordo muito bem agora, mas um tempo depois ali desses 17 para os 18 anos, ele começou a trabalhar em um jornal e ele teve contato nesse jornal com o mundo da fotografia. Depois de ter esse contato, ele começou a trabalhar em um laboratório fotográfico lá nos anos 90, fazendo operação de químicos em laboratório fotográfico, revelando foto. E ali ele descobriu esse gosto pela fotografia. E foi o primeiro passo para ele, onde ele aprendeu com pessoas, com fotógrafos que ele tinha chefes coreanos e foram pessoas que passaram todo esse background de fotografia para ele. E depois do meu nascimento, eu cresci com esse vínculo muito grande já com a fotografia e com a arte, de certa forma. E eu lembro quando eu era bem pequenininho ainda, meu pai tinha uma câmera, que eu nem lembro se funcionava, tá? Mas ele dava pra eu ficar brincando de tirar foto. E aí eu ficava pra cima e pra baixo no quintal. Eu amo. E aí eu ficava pra cima e pra baixo no quintal de casa, fotografando, brincando que tava fotografando. E cresci gostando muito também de anime, cara. Sempre Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh! Ali na TV Globinho, né? E eu comecei a gostar bastante de desenhar. Minha mãe comprava pra mim as revistinhas da Ultra Jovem e ficava desenhando por cima ali. E eu tinha um melhor amigo na infância que era o José Carlos, que era um moleque que era crânio, desenhava pra caramba, tava na primeira série. E aí esse moleque era meio que uma inspiração pra mim, assim, de ilustração e desenho. E esses dois fatos foram os dois muito grandiosos, assim, para eu crescer sendo uma pessoa, lá uma criança e um adolescente lá da Fundão do Grajaú, lá no Jardim Caraí, com pequenos contatos com o mundo de arte, entendeu? E o meu pai, como ele já tinha esse contato com a fotografia, quando ele tinha uns 10 anos, assim, mais ou menos, ele juntou a grana dele lá, deu os pulos dele, comprou um computador. E, tipo, era uma das poucas pessoas no bairro, a gente que tinham acesso a computador, que gravava CD, DVD nessa época, né? Ali nos anos 2000. E ele sempre foi me ensinando a mexer no Photoshop desde criancinha. A gente pegava foto da família e ficava brincando de manipular, assim. Tipo, pegava meu irmão mais novo e aumentava olho, bochecha e tal, ficava gastando meu irmão. E eu já cresci com uma base assim, tipo de Photoshop, essas coisas que era meio que muito fora da realidade da galera, sabe? Então eu cresci com essas três coisas muito fortes, assim, que era uma questão com design, com fotografia e com desenho. E agora eu vou entregar minha mãe também, bicho, porque eu conto essa história também, eu já ia esquecendo, essa parte é muito importante. Que eu conto principalmente em happy hour, quando a gente está conversando sobre processo criativo e filmes. A minha mãe, quando meu pai trabalhava lá na aclimação desse emprego no laboratório fotográfico, a gente ia na locadora, eu amava ir na locadora, cara. Alugar as fitas ali de Mega Drive, de Super Nintendo.
minha mãe sempre amou filme de terror. E aí ela ia alugava lá o Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, eu sei que vocês fizeram no ano passado, Boneco Assassino. E aí alugava uma fita pra mim. E aí aquilo depois da escola ali eu jogava videogame, aí só tinha uma TV, né, naquela época, aí eu jogava meu videogame. E aí depois que eu jogava videogame, a gente assistia esses filmes junto. E aí você imagina uma criança de 4, 5 anos assistindo Hora do Pesadelo. Assistindo, mano, uns filmes trecheira. E eu cresci com um gosto muito forte também, cara, tipo de cinema, sabe? Então foram pequenas coisas assim que, tipo, ao contrário do mercado publicitário, que o filho tá com 5 anos estudando inglês, que vai estudar design, tipo, na Alemanha. Tipo, não, cara, as minhas referências, elas foram muito no acaso. E eu tive a sorte, tipo, de ter essas pessoas que tinham, de certa forma, já esse dom da criatividade, sabe? E a gente sabe, até uma brincadeira, assim, a criatividade, não são só apenas os criativos que exercem criatividade, sabe? A criatividade, ela vem da família ali que precisa rebolar para pagar uma conta no fim do mês, isso também é criatividade, sabe? A forma como as pessoas têm esse contato e essa vivência, igual, tipo, a minha mãe, ela não sabe 100% como que esses filmes na infância foram importantes para eu criar um gosto pelo cinema e fazer um curso de cinema pela Academia Internacional de Cinema 3 anos atrás, sabe? Então, essa minha grande base de processo criativo, cara, eu falo que ela não veio 100% da publicidade, porque da publicidade eu fui aprendendo a ser um bom criativo aos poucos. Fui estudar em 2018 curso de criação publicitária na Escola Cuca, foi onde eu conheci meus mentores, meus grandes professores ali, que são o Rafa Borges. Um abraço, Rafa Borges, um beijo pra você, te amo. O Gercinho, que é o Anderson, ambos da agência África. Daniel Esquiavon, os 3 foram braço direito muito forte, assim, sabe? O Guilherme Lemos também, muito querido, um abraço também. No meu caso, isso veio muito depois, porque a essência mesmo, cara, foi tipo no Freeverse mesmo, assim, foi tipo muito de uma questão lá de trás. E depois também hip hop, ouvi muito rap, vi muita referência de fotografia, estudar bastante arte, sou uma pessoa muito interessada em história também, sou muito antenado em coisas que estão acontecendo a todo momento, em pautas quentes. Eu sou fanático pelo São Paulo Futebol Clube, né? Tá numa draga aí, mas... Vai, Corinthians. E o esporte, o futebol ele sempre me moveu também, e me ajudou nessa questão de pensar como criativo, de pensar, de ter essas referências do mundo esportivo também, sabe? Então, em suma, é algo que a minha grande referência, a minha grande bagagem, ela não vem de publicidade, ela vem de uma questão muito de vida, e a publicidade, ela apareceu num papel muito secundário, e a minha base que me formou realmente foi a vivência, foi a correria. E você, Cian? Poderia repetir? Qual que era a pergunta mesmo? O que é criatividade pra mim? Não. Da onde vem a minha criatividade? O que é criatividade, né? Criatividade pode ser tantas coisas. A criatividade pode vir de tantos lugares, tantos espaços, mas eu acredito que a minha criatividade, ela vem através de um desconforto. E com o desconforto vem as vivências, né? Não tem como falar do DVD sem falar dos meus avós. Não tem como falar do DVD sem falar da quebrada de onde que eu venho. Não tem como falar do DVD sobre todo o afeto e o humor que minha família sempre deixou muito explícito no meu dia a dia, na minha vivência, na minha construção, na minha criação. Então eu venho de uma família que, independente de qualquer cenário, sempre estava tentando mudar as rotas, criar rotas, sempre deixou muito claro de como que funcionava, sempre deixou muito claro como o jogo funcionava, e eu acredito que é isso.
dentro da quebrada a gente é construído para sonhar. E não tem melhor coisa do que sonhar dentro da publicidade. A gente basicamente é pago para contar essas histórias, a gente é pago para contar sonhos que realmente façam sentido para aquele coisa final. Sabemos que no final envolve dinheiro? Envolve, mas é sobre isso. Então a gente é a pessoa ideal para estar onde que a gente está hoje. Uma coisa, você fala do DVD, mas de onde vem o DVD? E sempre foi DVD ou o DVD se Esse é o descobriu? alter ego do DVD. DVD. David e o DVD. O David e o Você junta DVD. os dois e dá o quê? Vamos lá. Eu venho de uma rua que é ela sem saída. Ixi! A Rua 15. E nessa rua tinha muita gente da mesma idade. Então a gente não foi uma galera muito do videogame, a galera do computador, a galera que ficava no MSN e Orkut. A gente realmente aproveitou muito a nossa infância. E aí chegou uma época, porque eu não estudei no meu colégio do bairro, né? Eu acordava às 5 horas da manhã pra entrar às 7 horas da manhã, tipo, em uns 8 bairros pra frente. Eu morava no Jardim Veracruz e estudava em Santa Amaro, porque meu avô acreditava que o ensino público lá era melhor do que no meu bairro. Então, desde pequeno, desde a primeira série, eu acordava às 5 horas da manhã pra entrar no colégio às 7, pra sair 12h20 e chegar em casa 3, 4 horas. Tem uma Então, entrevista. não é? Mas como entrevista... Não, acho que tá aí faz tempo. Foi para quando eu quis entrar aqui na agência. Então, sempre falam muito sobre mim, essa trajetória, sabe? E eu chegou uma época que a galera na escola já tinha celular, já estavam no Orkut. Eu era o Davidinho, Lort Davidinho. Lote de Davidinho. arroba... Lote Davidinho. Nem sei se tem esse Orkut ainda, meu Deus. Era só champion, pulseira colorida, era. E aí eu me senti muito pra trás da galera, assim. Eu vi que não postava foto, eu vi que não era uma pessoa digital. E aí veio o Instagram, né? E eu falei, aí eu comecei a ver vários nomes diferentes e tal. E aí eu falei, nossa, alguma coisa tava brincando com esse nome de nome, né? Eu falei, nossa, meu nome parece DVD. Tem, né? DVD parece David. E aí eu coloquei David Souza. Eu nunca foi por uma coisa tipo, alguma história relacionada ao DVD, vida cassete, era a pessoa que ficava vendo. Não, foi muito por acaso. E pegou recentemente devido à campanha, né? Porque a galera, os amigos mais próximos me chamam de DVD, mas nunca foi algo tipo, o DVD disso. Não, sempre foi o David, ou D. Acho que esse nome, esse apelido DVD é uma referência a você não crescer nesse mundo das redes sociais. Sim. Né? Você falou também, tipo, é uma coincidência. É né? muita Claro. coincidência, assim. Eu acho Porém, é o clássico do DVD. que do DVD se construiu, né? Veio do... E você fala que não existia esse envolvimento com a rede social, porém hoje você trabalha com gestão de influência e tipo... Total. Eu sempre fui uma pessoa muito expansiva. A minha avó é um pavão, eu amo ela, é uma diva master. Sei lá explicar ela. Sempre foi uma mulher muito chique, uma mulher pra frente, de saber se posicionar. Ela que é o galo da casa. Tem vezes que tipo, o meu avô que tá varrendo a casa e ela tá lá sentada vendo Netflix. Então ela representa muito pra mim, assim, né? Eu cresci vendo ela ser essa pessoa forte, empoderada, pra frente, que chegava nos lugares e chamava atenção, e que todo mundo queria estar perto, todo mundo queria estar próximo. Então acho que isso vem muito dela, esse meu jeito, que veio moldando a minha personalidade também. Acho que fala sobre mim também, quem é. E eu sempre fui a pessoa que era o presidente da sala, ou do Grêmio, o que movia pra fazer na Copa, arrecadar dinheiro dos moradores e pintar a rua, festa junina de fazer as bandeirinhas. Então acho que eu sempre fui essa pessoa líder. Brilha. A Regina George. A Regina George. Desculpa, gente, que na época da escola, como eu fui muito pequenininho, eu não conseguia bater, eu acabava verbalmente com as pessoas.
Mas eu acho que vem desse lugar, assim. E hoje, trabalhando com marketing de influência, que no fim é muito sobre relacionamento e cocriação, eu vejo muito... Eu não cresci com meu pai, gente. Meu pai não foi tão presente. Meu pai se tornou presente muito mais na minha adolescência e agora tá muito presente. E é bizarro como eu vejo que muitas das habilidades e coisas que eu tenho de pontos positivos vêm dele. Meu pai, ele é basicamente o prefeito do bairro. Todo mundo conhece meu pai. O meu pai é o tipo que, se você entrar no status do WhatsApp dele, você vai ficar horas. Porque ele posta a foto da janela, quando ele acordou, ele coloca um foguete, vamos pra cima. Eu já sei todo o roteiro dele. Ele vai postar que tá saindo com o carro dele, ele vai postar que vai almoçar na casa da mãe dele, ele vai postar a foto do relógio dele com um copão de uísque, ele vai postar onde tá no baile. Então, se você quer achar meu pai, é só você entrar no status. E foi bizarro pra mim, porque eu me vejo muito nele. Eu sou uma pessoa que também posta muitas coisas, né? Posto, se vocês querem me achar, entra nos meus stories, tô brincando. Mas o meu pai é bizarro, desde o sorriso, desde o olhar, desde de ser bem-humorado, desde cativar as pessoas sem querer cativar, sabe? Eu peguei meu pai, tem um campo na nossa rua de futebol, e aí ele falou que precisava emagrecer e tal, e começou a correr. Eu vi meu pai correndo no campo, e é tipo num morro, né? E aí a pessoa lá em cima filmando meu pai. Então o meu pai parou a pessoa, provavelmente ele já conhecia, falou assim, olha, eu vou dar 4 voltas e você vai me filmar pra me postar. O meu pai é esse tipo de pessoa. Então eu acho que vem muito dele, e eu acho que hoje isso fala muito pra onde que eu estou hoje, que é cuidando dessa parte de influência, conteúdo e tudo mais. Vocês dois têm uma vivência muito extraordinária, assim. E acho que a gente ficaria horas, mas acho que pra gente dar um desfecho pra esse encontro, pra toda essa vivência, uma frase que marca vocês ou uma palavra. Pode ser uma frase, pode ser frase de música, frase de filme, frase de... ou uma palavra que defina vocês no seu dia a dia, no cotidiano. Sky's the limit, Notorious Big. Tenho tatuado aqui, né? Tenho tatuado no pescoço. Cara, eu não vou lembrar a frase agora, mas tem uma diretora que vem fazendo revolução no mercado de marketing e comunicação, que é a Samantha Almeida. E, tipo, ela me pega muito, por diversos pilares. Mas tem uma coisa que ela fala assim, que o futuro é agora. Não espere o futuro chegar. Faça o futuro no presente. Então eu levo isso muito à risca e não tenha medo de se arriscar. Porque a gente só vai conseguir chegar em determinados lugares quando a gente colocar o nosso na mesa. Que foda! Caralho! Agora uma mensagem para os futuros publicitários negros. Olha só! Eita! Toma essa da Luísa! Jeová, que responsabilidade é essa? Galera, seguinte. Para quem tá começando. Pra quem tá começando... Pra Guiguê. Nossa, é brincadeira. Pra quem tá começando, primeiro de tudo, acreditem em vocês sempre. Nunca deixem que alguém... E eu não vou entrar em mérito de raça ou etnia aqui não, tá? Nunca deixem alguém falar que vocês são incapazes. Acreditem, estudem, melhorem, mas busquem sempre o sonho de vocês. Acreditem que vocês sempre são potências e vocês podem mover o mundo e vocês podem realizar seus sonhos, realizar os sonhos das suas famílias. E vocês são pontos de chave, pontos de mudança. Pessoas pretas, pessoas periféricas, pessoas não brancas são potências criativas. E algo que eu tenho pra mim no meu dia a dia, eu sou uma pessoa extremamente inquieta e sempre eu sou movido a sonhos. E algo que eu penso assim, tipo, na vida, quando a gente para de sonhar,
que o nosso papel em terra, nosso papel em vida acabou. Então, galera, sonhem, continue sonhando, porque o que a sociedade quer e pensa para nós, vocês já sabem, vocês têm a resposta dia sim, dia sim. Então, combustível para vocês é sonhar e sempre mirar no topo. Pensem, tentem sempre ser as melhores pessoas, os melhores profissionais e serem pessoas do bem, serem pessoas que quando você sai de um lugar, quando você tem uma conquista, que as pessoas lembrem de vocês, que as pessoas fiquem felizes por suas conquistas, que as pessoas sempre vibrem por vocês. Ninguém é perfeito, mas vocês sendo essas potências criativas, sempre sendo lembrados por pessoas que fazem a diferença no espaço, sendo no trabalho ou sendo... Sabe aquela pessoa que você tá no trabalho ali, ou você tá na escola, que você fala, poxa, fulano de tal não veio hoje. Aquela pessoa faz falta ali no ambiente, sabe? Tenta ser essa pessoa, que eu acredito que a sua vida vai ser muito maravilhosa e é o que, particularmente, é o que me move. Bom, eu acho que tem uma palavra, acho que pra galera que tá começando, que é respira. Porque o que é nosso nos encontra. E eu acho que eu sou prova disso. Então, a gente sabe que o processo pra gente nunca vai ser fácil. Não vai ser nada fácil, mas a gente tá, 1000 anos à frente de certas pessoas. E por que eu falo disso? Poxa, a gente tá acostumado a pegar a lotação, a gente tá acostumado a contar a moedinha pro final do mês para realizar sonhos. Então a gente tem uma expertise que parece que a gente não tem, mas a gente só não acredita. Então é muito importante que só depende da gente tornar esse processo, esse caminho leve. E o caminho precisa ser leve. E se a gente não tem esse olhar, essa vivência, que só depende da gente, as coisas acabam não fluindo muito e ela acaba indo para outras rotas que não é devido a determinados pilares, enfim, mas porque a gente acaba querendo pegar o caminho mais fácil, ou acreditando e projetando em pessoas que não têm a nossa vivência e que não são referência pra gente. Então respira, tudo dá certo no final. Para onde que você tiver que ir, você vai se encontrar e as coisas vão acontecer. Vocês vão encontrar pessoas incríveis no caminho, pessoas não incríveis. Então ter essa base, essa noção de fazer esse filtro é mega importante. E outra, fale sobre dinheiro, porque a gente só vai atingir determinados espaços quando a gente tiver essa bagagem e poder negociar e falar, é isso, se você quer isso, é isso que eu tenho a oferecer e esse é o preço. Foco, força e fé e correria. Bora que bora! Isso aí.